Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui novamente nesse frio de 9 graus aqui em São Paulo. Eu, Fernando Saraiva, estudante do sexto semestre de fisioterapia, aqui com o João Pedro Genari, estudante do quarto semestre, também pela Unip. Hoje aqui a gente está com a professora Alessandra Chiavinato, que é graduada em fisioterapia pela Universidade Paulista no ano de 2004. Especialista em fisioterapia motora hospitalar e ambulatorial aplicada à neurologia pela Universidade Federal de São Paulo em 2006. É mestre em fisioterapia pela Universidade Cidade de São Paulo em 2012 e atualmente é coordenadora do curso de fisioterapia da Unip em diversos campos. Ela é professora e preceptora de estágio na mesma IES e possui experiência no atendimento ambulatorial de fisioterapia neurológica em pacientes adultos. Realiza estudos envolvendo principalmente a realidade virtual e o controle postural. Bom, professora, bem-vinda ao nosso podcast. E para a gente começar, eu queria, obviamente, você faz as suas devidas saudações e começar com a pergunta do porquê você escolheu a fisioterapia, né, e, consequentemente, depois a fisioterapia neurológica. Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui. Eu estava falando para o Fê e para o João que, apesar dos meus anos aí de formada e os anos também de docência, eu nunca participei de um podcast, nunca fui dessa entrevistada, né, dessa forma mais formal por nenhum aluno. Então, é um super prazer estar aqui. Agradeço vocês pelo convite. Na verdade, é uma honra. Quero parabenizar vocês também por terem aberto esse canal. Assim como, né, o que eu vou falar hoje, como os demais professores já falaram e os que virão, eu espero que ajude vocês, né, ao longo aí da carreira, tanto da vida acadêmica, mas especialmente como profissionais. Então, já parabenizar vocês por esse trabalho. Estou muito feliz de estar aqui. E agradecer também pela paciência, porque para a gente agendar essa data foi um pouco tumultuado. Então, agradeço a paciência também, viu? Bom, então vamos lá. Em relação à primeira pergunta, por que eu escolhi a fisioterapia? E aí eu já vou emendar aí com a minha área de atuação, que é a neuro, né? Eu, desde pequena, sempre gostei de estar perto de pessoas, especialmente pessoas que tivessem alguma deficiência. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu tinha, acho que em torno de 8, 10 anos, não sei, não me lembro exatamente minha idade, mas eu morava, obviamente, com meus pais, né, num prédio, e tinha uma menina que tinha a minha idade, e hoje eu sei que ela tinha paralisia cerebral. A minha internet apareceu aqui que está instável, vocês estão me escutando bem? Sim. E hoje eu sei que ela tinha paralisia cerebral. E 10 anos, 8 anos, enfim, obviamente eu tinha, né, eu tinha outros amigos, andava de bicicleta, mas a coisa que eu mais gostava de fazer era ir na casa dessa menina, brincar com ela. Então, assim, desde pequenininha, eu sempre me identifiquei com algum tipo de profissão, né, que daí viria no futuro, que tivesse essa relação com pessoas que tivessem algum tipo de deficiência, que precisassem de algum tipo de ajuda, e especialmente aí já voltando para a área da neuro. Então, eu falava que ela chama Karina, né? Que a Karina era a minha melhor amiga. Então, todos os dias, não tinha um único dia que eu não ia na casa dela brincar com ela. E aí o tempo passou, ela acabou mudando, infelizmente perdi o contato, infelizmente não tenho mais contato, não sei como ela tá, mas aí cresci, né, terminei o ensino médio e tive que escolher minha profissão. Então, assim, uma coisa que eu já tinha certeza é que era a área da saúde, né, isso para mim sempre foi uma convicção, então, desde pequenininha. Aí comecei a dar uma pesquisada, o que eu ia fazer, pensei na fisioterapia, mas eu não sei por quê, eu comecei a fazer psicologia.
Nossa. E aí, é psicologia, acreditem. E aí eu fui, né, iniciei o curso de psicologia, mas, gente, não era para mim. Né? Consegui ficar 1 mês e meio, falei, não. Meus pais queriam me matar, mas como? Você acabou de entrar, espera mais um pouco. Falei, não, gente, não é para mim, não é isso que eu quero. Eu tenho certeza absoluta que não é isso que eu quero. E aí, depois, então, prestei para... Aí fiquei muito entre físio e terapia ocupacional, mas, felizmente, optei pela físio. E aí, desde que eu ingressei na fisioterapia, eu já tinha certeza que a minha área de atuação seria a neuro. Então, a escolha da área em si na fisio já era certa para mim. Mas, realmente, o início a escolha para a fisioterapia, num primeiro momento, ela não foi tão certa. Mas, felizmente, eu fui para esse caminho. E hoje eu sou extremamente feliz e realizada com a escolha que eu fiz aí há alguns anos atrás. Aí é show de bola. Aí, Fer. Aí já vai... Desculpem. Pronto, então, pegando o gancho, você falando por que escolheu a fisioterapia, que entrou na psicologia primeiro, viu que não se identificou, e tem muita... E até é bom que até um recado pra galera, né, que tá começando, que, tipo, eu acho que faz muita... Tá na graduação mais por causa dos pais também, né, do que realmente gosta. Mas, bom, isso não vem ao caso. Mas se você não fosse fisioterapeuta, o que você seria? Você seria mesmo psicologia? Seria mesmo da área da psicologia ou seria outra? Não, psicologia com certeza não. Não. Psicologia não, gente. Foi uma experiência ruim. Eu me via lá e eu falava, gente, isso não é para mim. Assim, eu tinha plena convicção de que não era para mim. Não era. Eu acho que se eu não fosse físio, saindo totalmente da área da saúde, talvez eu fosse arquiteta. 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 Eu gosto de arquitetura, eu gosto dessa parte de decoração, eu gosto de organizar. A minha casa, assim, eu cuidei, né, de cada detalhezinho. Então, assim, é uma coisa que eu gosto também, que me dá prazer. Então, acho que se eu não fosse físio, talvez eu teria ido para uma outra área, né, totalmente distinta, que seria talvez a arquitetura. Show de bola. Bom, Nada a ver, né, com a física. Nem com a psicologia. E voltando agora para a físio, mais especificamente da neuro, acho que para quem está ouvindo, que talvez tenha interesse não só na fisioterapia, mas na neurologia, você poderia descrever qual que é a atuação do fisioterapeuta neurológico, qual que é a importância, como que é um pouquinho do dia a dia também, né? O João vai falar um pouquinho mais disso, mas para dar essa ideia aí para o pessoal que está nos escutando. Uhum. Bom, o fisioterapeuta neurológico, né, hoje em dia a gente fala muito de fisioterapia neurofuncional, ele vai auxiliar, né, então qualquer paciente que tenha tido algum comprometimento do sistema nervoso. Em geral, grande parte do nosso repertório, né, acaba incluindo pacientes que tiveram algum tipo de lesão do sistema nervoso central, mas entraria também aí, né, obviamente na área da neuro, pacientes com distúrbios também do sistema nervoso periférico. Tá? Então, o que a gente mais acaba trabalhando, que é mais frequente, acabam sendo, como eu falei, as lesões centrais, e aí do paciente adulto, especialmente pacientes que sofreram AVC, pacientes que sofreram traumatismo craniano, lesão medular, pacientes com doença de Parkinson, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, né? Então, acho que do nosso público-alvo mais frequente, acabam entrando muitos desses diagnósticos, né? Isso para o paciente adulto. Para a pediatria, o que a gente mais atende são crianças com paralisia cerebral, mielomeningocele também bem comum. Acho que são os quadros aí, algumas síndromes também, mas acho que a paralisia cerebral e a mielo são os quadros aí mais frequentes, né? Hoje em dia também, com a existência, né, do momento que a gente está vivendo, então, do novo coronavírus, a gente tem pego também alguns pacientes com síndrome pós-Covid. Uhum. E a gente tem visto alguns pacientes que desenvolvem Guillain-Barré pós-Covid. Caramba. Então, vem sendo hoje
a gente encontrar, né, no nosso atendimento, pacientes que manifestaram Guillain-Barré pós-Covid, tem sido algo muito mais frequente do que a gente via antes desse período crítico que a gente vem vivendo. E aí, como é que funciona, né? Então, o que a gente faz com o paciente neurológico? A gente tenta devolver a função. Então, dentro das limitações que foram impostas por essa lesão que ele teve, né? Por exemplo, um paciente que sofreu um AVC. Então, obviamente, ele vai ter características clínicas diretamente relacionadas à área lesada, e isso vai gerar algumas dificuldades, né, funcionais, do ponto de vista funcional. Então, hoje a gente atua muito em cima da queixa funcional do paciente, né? Então, olha, seu João, o que mais incomoda o senhor hoje? Hoje o que eu mais gostaria de voltar a fazer é frequentar a igreja, que eu sempre tive o costume, e a igreja que eu costumo frequentar tem muitos degraus, né? E aí eu não consigo fazer isso, o que me impede, eu acabo ficando em casa. Então, a gente sempre tenta criar um raciocínio clínico em cima dessa queixa funcional. Então, a gente sempre tenta associar a queixa principal do paciente a uma queixa funcional, né? Para que a gente consiga trabalhar, então, em cima de uma função específica. E aí, com a nossa avaliação, a gente vai identificar exatamente, então, quais são os motivos, né, que impedem esse paciente de subir degraus, de descer degraus, né, ou que impedem esse paciente de deambular. E aí, em cima desses mini objetivos, da identificação desses fatores que comprometem essa função, a gente trabalha para tentar devolver essa função para o paciente. Então, assim, de forma bem resumida, seria esse o nosso trabalho. Então, de uma forma geral, devolver essa função, que é sempre embasada nessa queixa principal do paciente. E aí a gente vai trabalhando diversas funções. Então, uma vez que eu conquisto essa função, e agora, seu João, qual é a sua queixa nesse momento? Que mais que o senhor, nesse momento, mais gostaria de voltar a fazer? Então, a gente vai introduzindo isso ao longo de metas, né? A gente vai trabalhando com essas metas funcionais. Muito bom. E você comentando do caso dos pacientes, do caso não, de como falando bastante da área, uma pergunta que eu tenho, uma dúvida, acho que é interessante, até para quem está nos assistindo, quem vai escutar a gente, qual foi o caso clínico mais difícil que você já pegou, assim? O mais complicado, qual foi? O mais complicado que eu peguei, olha, eu atendi uma vez um paciente, eu ia no domicílio dele, né? Ele era um paciente que sofreu um AVC, assim, bem extenso, então, uma região cortical bem extensa, ele estava acamado, então, já pelas características clínicas, ele já era um paciente difícil. Porém, a minha grande dificuldade com ele era acessá-lo, era me comunicar com ele, porque ele até tinha uma comunicação oral, mas ele não queria, ele não estava afim, ele preferia ficar lá deitado, ele não se interessava por melhorar, né? Então, isso foi uma grande dificuldade. E aí, eu fiquei algumas sessões, né, indo à casa dele e tentando acessá-la, porque não adianta, enquanto o paciente ele não tiver um entrosamento, né, com o físio, não vai, né? Enquanto ele não se conscientizar que é importante ele fazer, para que ele está fazendo, qual é o interesse dele, o que ele quer melhorar. Então, enquanto a gente não consegue ter essa comunicação, acessar o paciente dessa forma, não adianta, porque não basta chegar lá e avaliar, ele tem alteração de tônus, então eu vou trabalhar o tônus, ele tem fraqueza muscular, então eu vou, né, tentar fortalecer. Porque não é isso que vai fazer ele melhorar, né? É o que eu estava falando de função. Ele precisa conseguir me dizer, né? Ou me dar uma dica do que para você, o que é importante para você agora? É ficar sentado? Então, esse acesso foi muito difícil. E aí, como eu estava falando, então, eu fiquei algumas sessões tentando essa comunicação, esse entrosamento, e eu não conseguia. E aí, conversando com a família, eu pedi algumas dicas, o que ele gosta, né? Como o que ele fazia antes.
E aí ele gostava muito de música clássica. Aí na época eu gravei um CD, hoje em dia a gente nem grava mais CD, né? Eu gravei um CD com um monte de música clássica dos artistas que ele mais gostava e levei para terapia. Então aí nesse dia eu ganhei o seu Oswaldo. O nome dele era Olha Oswaldo. só. Então nesse dia eu ganhei o paciente. E aí era outro paciente, era outra terapia. Mas assim, até eu conseguir esse acesso, essa comunicação, esse entrosamento, foi difícil. Então, acho que ele foi um grande desafio, né, desse aspecto de não se deixar, né, de não se entregar, de não confiar. Então, foi um início aí tumultuado do nosso atendimento, mas felizmente essa tática aí deu certo. Eu falo muito para o pessoal, especialmente do estágio, né, gente? Primeira coisa é essa conexão com o paciente, porque a gente vai facilitar esse retorno do movimento, mas o paciente ele tem que estar entrosado nisso, ele tem que querer, porque também é responsabilidade dele, né? A melhora não depende só do nosso trabalho. Antes de tudo, ele tem que querer melhorar, né? Ele tem que aceitar que ele vai fazer exercício e que nem sempre esse exercício talvez seja tão agradável. Então, essa comunicação, essa relação terapeuta-paciente é muito importante, né? Então, eu acho que esse foi um dos casos aí mais desafiadores que eu tive até esse dia. Depois começou a fluir, e aí ele conseguiu evoluir bastante, mas esse acesso não foi fácil. Acho que ele foi um grande desafio na minha carreira. Caramba, show de Mas bola. felizmente deu certo. Eu falo muito para os alunos, né? A gente tem na nossa ficha de avaliação hábitos e vícios que a gente questiona o paciente. E aí, normalmente, nesse item, a gente fica muito nos vícios. Ah, você fuma? Ah, você bebe? Você usa drogas? Mas e os hábitos? O que você gosta de fazer? Né? O que você costuma fazer durante a semana? O que você costumava fazer no fim de semana? Ah, hoje tem paciente que às vezes está mais animado e fala: ah, hoje eu não faço mais nada, não consigo fazer mais nada. Mas o que você gostava de fazer? Né? O que você costumava fazer de fim de semana? Com o que você trabalhava? Então, a gente sempre tenta, por mais que às vezes, talvez o que ele mais gostasse de fazer, nesse momento a gente não consiga, ou talvez ele não vá mais conseguir, talvez ele tenha um prognóstico que impeça ele de voltar realmente a fazer isso. Mas, de alguma forma, eu vou tentar introduzir isso na minha terapia, né? Seja através de uma música, enfim. Ah, ele gostava de futebol, então a gente vai fazer algum trabalho com bola, mas sempre tentar introduzir aquilo que o paciente gosta, eu acho que é super importante, né? Show de bola. Então, acho que o seu Oswaldo foi um grande desafio para mim. E ainda nessa questão dos desafios e obstáculos, né? Todo esse jogo de cintura que o fisioterapeuta precisa ter para trazer essa função de volta para o paciente, quais outros você acha, né, mais focado assim na área da neurologia, né? Você acha que são os maiores desafios que o fisioterapeuta enfrenta, tanto nesse contato terapeuta-paciente e de outra forma geral, até você na vida acadêmica? Bom, em relação aos pacientes, primeiro em relação ao prognóstico, né? Então, a gente tem algumas condições, né? Algumas doenças que acabam não tendo um bom prognóstico. Então, quando a gente pega uma esclerose lateral, alguma doença normalmente progressiva, então, eu acho que a questão do prognóstico aí é importante, né? E aí ser muito clara com o paciente, acho que também é importante, né? Porque se a gente não for claro o suficiente, talvez ele crie uma expectativa que ela vai acabar, né? Em algum momento ele vai se frustrar. Então, eu acho que quando a gente pega casos, né, que a gente percebe que seja uma doença progressiva, ou mesmo casos de pacientes com AVC, né, a gente tem alguns preditores que acabam sendo considerados. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que sofreu AVC e tem 2 anos de lesão, por exemplo, e ele ainda tem plegia, uma hipotonia, por exemplo, de membro superior, e ele colocar para mim que o que ele mais gostaria de voltar a fazer
é movimentar, né, a mão, é voltar a escrever, voltar a se maquiar, e ele tem 2 anos de lesão, e ele tem essa plegia, esse tônus ainda baixo, isso não é um bom prognóstico. Então, eu acho que essas dificuldades, elas existem e elas precisam, né, ser bem colocadas para o paciente. Claro que ninguém vai falar assim, olha, não, você nunca mais vai voltar a fazer isso, né? Então, Pelo amor de mas Deus, né? delicadamente colocando, olha, talvez a gente precise nesse momento dar uma modificada, né? Então, ao invés de você usar essa mão para escrever, então, de repente, a gente vai começar a usar essa mão mais para estabilizar um objeto e o movimento a gente vai tentar fazer com a outra mão. Então, é tentar modificar o papel de mão dominante, não dominante, né? Então, a gente vai tentando contornar a situação dessa forma, tá? E aí, obviamente, depois a gente vai mostrando para o paciente, tá vendo? A gente já tem 2 anos, então a gente tem alguns estudos que falam, né, que normalmente passados aí 6 meses de lesão, se esse tônus ainda continua baixo, então a gente vai explicar, mas às vezes não tão diretamente, né, tirando todas as Esperança. esperanças do paciente, né? Então, com clareza, mas ao mesmo tempo com sutileza. Não Acho que pode isso é desanimar, importante. né? Não pode Contra desanimar o Oi? paciente também. Não entendi? Não pode desanimar o paciente também, né? Exato, exato. Mas também não pode falar que vai e não vai, É, né? dá muita Então, acho que expectativa. é sempre aos pouquinhos. Então, olha, nesse momento vamos tentar trabalhar isso, vamos ver como é que você vai responder, Sim. né? Então, sem criar aí falsas expectativas. Eu acho que uma outra dificuldade, um outro desafio muitas vezes a gente trabalha muito em terapia com o paciente, então, de repente, né, dentro do ambiente clínico, e se a gente não estiver bem conectado como que é a realidade dele em casa, muitas vezes a repetição do que é feito em terapia não vai ser transferido para a residência do paciente. Então, tem muita gente que fala, mas trabalhar no domicílio do paciente é mais difícil porque a gente não tem material. Eu já sou totalmente oposto. Eu acho que não, trabalhar na casa do paciente é o melhor lugar. Porque você vai treinar o sentar e levantar em cima da cama dele, no sofá dele, né? Dentro das dificuldades que ele tem naquele ambiente que para ele é o principal, né? Então, eu acho que essa transferência de aprendizado o que a gente trabalha no ambiente clínico para o domicílio, então, eu acho que isso é uma grande dificuldade também. Então, acho que a gente precisa estar muito atento, né, às condições da residência do paciente, para que isso seja realizado em terapia e aí ele consiga repetir isso em domicílio. Mas isso, muitas vezes, não é tão fácil. Então, isso é bem importante. Eu acho que uma outra dificuldade é, muitas vezes, a família do paciente. Sim. Né? Então, a gente tem aquela família que às vezes é muito super protetora, então que a gente está treinando, sentar e levantar, permanecer em pé, às vezes vestir um casaco, abotoar, e aí a família em casa quer fazer tudo pelo paciente, às vezes porque está com mais pressa, e às vezes porque não, deixa eu fazer, coitado, não, deixa que eu faço por ele. Então, acho que a família, em alguns momentos, interferindo também pode trazer aí algum tipo de dificuldade, e aí uma conversa franca é importante, né, para a gente explicar que não, olha, deixa ele fazer, vai levar mais tempo, mas essa repetição, esse treino é o que vai propiciar esse reforço do que a gente vem trabalhando em terapia. Então, é extremamente importante que ele faça, né? E, inclusive, é ele fazendo que ele vai, talvez, identificar algumas dificuldades que vão ser trabalhadas em terapia. Então, é fundamental dar esse espaço, dar essa chance para o paciente, né? E outra coisa importante é assim, o paciente, ele em grande parte das vezes, né? Então, quando ele tem essa condição, ele tem que ter autonomia no tratamento, né? Então, muitas vezes a gente vai perguntar alguma coisa e a esposa responde por ele, né? Ou o marido responde pela esposa. Não, ele tem que responder, né? O tratamento é dele, é para a vida dele, é para o retorno das atividades que para ele são importantes. Então, eu acho que às vezes a família acaba interferindo
em algumas questões que podem trazer aí alguma dificuldade. Então, acho que isso também é importante de sempre ser esclarecido. Uhum. Show de bola. Que mais? Pro, e Eu acho que você... são essas. Acho que essas são as principais aí. E claro, né? Pacientes que muitas vezes também têm aquela ideia de, eu faço físio 3 vezes na semana, às vezes 5 vezes na semana, e tá bom, né? Sem dúvida, 5 vezes é um cenário ideal, se for necessário para ele. Mas ele precisa, o restante do tempo, É, continuar fazendo da maneira com que a gente faz dentro da terapia, né? Então, não adianta, não é porque faz, às vezes, diariamente, naqueles 50 minutos do dia tá fazendo tudo certinho, e nas outras 23 horas tá fazendo tudo rápido, com aquela compensação, que é o que a gente vem tentando adaptar e contornar em terapia. Então, o paciente também precisa ter essa consciência, né? isso é importante também. Sim. Que nem, Pro, você comentou das dificuldades que você prefere até tratar o paciente na própria casa dele, próprio ambiente dele, onde ele vai ter sempre as maiores dificuldades, né? E para você, assim, como foi esse impacto da pandemia? Como que, tipo, como que tá sendo, como que era antes, o impacto da pandemia no seu serviço? Bom, eu estava já sem atender. Quando eu assumi a coordenação, né, de curso, eu ainda atendi alguns pacientes particulares e depois, para eu conciliar a chegada da Duda, ainda com a Duda ainda pequena, eu ainda conseguia atender um pouco, mas depois com a questão de dar aula, coordenar, levar a Duda para a escola, buscar a Duda na escola e atender, eu acabei precisando deixar um pouco os meus pacientes. Então, assim, do ponto de vista de atendimento, eu não consigo trazer aí a minha resposta sobre a pandemia. Agora, em relação ao restante aí, né, do meu trabalho, que envolve a docência, não vou nem dizer que foi um desafio, foi enlouquecedor, né? Foi um grande desafio. Então, eu confesso que, quer dizer, eu confesso, e acho que todo mundo, né, no primeiro momento pensava, quando a gente recebeu o comunicado que a gente, no primeiro momento, ia parar por 15 dias, eu tinha convicção que em 15 dias a gente ia voltar, né? E aí depois isso foi postergando e a gente precisou basicamente criar um curso em 15 dias, né? Então foi assim Caramba. um grande desafio, porque imaginem o que é você estar tendo, né? Você planejou todo o semestre de forma presencial e aí abruptamente, inesperadamente, em 15 dias você tem que transformar isso de forma remota. Meu Deus. Como assim? Meu Né? Deus. E assim, eu não vou dizer que eu tenho dificuldade, né, com a tecnologia, mas eu não aprendo tão rápido, gente. E assim, eu nunca tinha acessado o Google Classroom, que no primeiro momento a gente utilizou o Google Classroom, né? A Unip ainda não tinha a plataforma, o pacote da Microsoft, né? Então, o nosso primeiro semestre de forma remota foi pelo Classroom. Então, assim, eu não tinha nenhuma familiaridade com o Classroom. A gente teve que montar o curso inteiro que a gente planejou, a gente sempre, o planejamento do semestre que vem está sendo feito agora. Então, a gente teve que planejar o que já estava planejado há 6 meses, basicamente, em 15 dias. Só que planejar em 15 dias algo que a gente nunca tinha feito, né? Então, assim, foi muito desafiador, muito desafiador. E a questão da experiência, de não, né, de não ter uma familiaridade com a ferramenta que você vai usar. Então, assim, foi bem difícil. Acho que esse foi um desafio tremendo. Passado isso, entrou. Bom, se necessário for, a gente vai, né? Como era tudo novo para todo mundo, poderia dar algum erro? Poderia. E a gente tinha que estar ligado e muito rápido, às vezes, contornar esse problema, que era um problema novo, né? Então, tudo era novo, tudo que ia acontecendo era novo. Então, o problema era novo, a solução era nova, enfim, então foi bem desafiador.
O outro ponto é que o meu marido, acho que vocês sabem, né, o professor Cristiano, ele é o coordenador geral do curso. E aí os dois estavam trabalhando em casa. E a Duda também estava em casa, né? Imagina a E então, doideira. assim, foi um baita desafio. Os dois trabalhando nesse cenário Entendo. desesperador que a gente estava, que a gente nunca teve que trabalhar tanto para colocar tudo isso para funcionar nas 2 semanas. Na verdade, não foi nem 2 semanas, né, gente? Porque até então, na primeira semana, a gente achava que em 15 dias voltaria. Então, assim, foi basicamente em 5 dias que a gente organizou tudo, né? Quando a gente ficou sabendo que não vai voltar, vai ter que dar um jeito. Então, os dois estavam, assim, nesse trabalho intenso e a Duda em casa. Então, conciliar isso foi muito difícil. Eu vou dizer que foi bem difícil, porque uma criança de 5 anos tem muita energia, né? E para ela, tadinha, ela não entendia que ficava um trancado num quarto, o outro trancado no outro, e que a gente precisava de atenção no que estava fazendo. Então, assim, foi muito desafiador. Foi, assim, desse ponto de vista, foi bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que serviu de aprendizado que a gente se adapta a tudo, Sim. né? O como, acho que para todo mundo, né? A gente percebeu como ser humano, a gente já sabia que a gente era muito adaptável, mas como a gente consegue se adaptar, né? É incrível isso. Então, acho que também serviu de lição isso para mim, sabe? Confia que dá certo, você se adapta e vai, porque no primeiro momento foi um baque. Além do medo, né? Que acho que a gente está vivendo, né? E especialmente naquele momento, eu achava que eu ia sair para jogar o lixo no hall de serviço e que eu podia pegar coronavírus, né? Porque falava, é altamente transmissível, cuidado, eu tinha medo de ir jogar o lixo fora. Então foi bem desafiador. E aí, hoje em dia, tanto ele quanto vocês estão clinicando e também academicamente, ou está mais em casa agora ainda? Eu estou em casa, ele vai alguns dias para a diretoria do instituto, né? Mas não todos os dias. Eu permaneço em casa, continuo não atendendo. É uma meta, depois a gente pode até falar disso. Eu quero voltar a atender, que isso está me fazendo muita falta. Sim. Mas nesse momento eu mantenho as minhas atividades em casa. Tanto a aula, né, que eu fico, quanto a coordenação, as coordenações. Pro, como eu não sei como foi a história de vocês dois, né? Já que você comentou do professor Cristiano, como que foi tudo isso, né? Não sei em que período. Eu queria entender mais como que é ter alguém que tão próximo de você, que trabalha com você e querendo ou não é o seu chefe. Isso é difícil. Caramba, Fernando. Eu acho que assim, é bom, porque a gente pode falar abertamente, né? Então, sabe aquela coisa que, nossa, que chefe chato. Então, assim, tudo que eu acho de chato, eu falo, né? Dentro de casa, obviamente. Então, eu acho que desse aspecto é bom. E, assim, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Cristiano. O Cristiano não é porque é meu marido, tá? Eu tenho certeza que quem conhece sabe que o que eu estou falando não é mentira e não estou exagerando. O Cristiano é extremamente inteligente. Ele é um gestor, assim, fantástico. Ele conduz o curso, assim, com um brilhantismo incrível, gente. Ele é um líder, assim, não é aquele líder que impõe, é aquele líder que te leva, sabe? Então, assim, para mim, ter a oportunidade de aprender com ele, né? Então, dentro obviamente, do ambiente profissional, e de alguma forma isso acaba, né, interferindo no nosso, porque não tem jeito, você acaba conversando, né? O papo aqui na minha casa, mais como é o NIP, não tem jeito, né? Então, assim, eu acho que facilita as coisas. Não vou dizer que não facilita, facilita, até porque algumas coisas, para ele, eu acho que também é interessante, porque
como eu recebo, né? Ah, olha, isso tem que ser dessa forma. Então, eu tô do outro lado, eu também consigo falar assim, olha, mas isso não vai ser fácil por conta disso, disso, disso. Pensa nesse aspecto. Então, eu consigo também dar alguma informação para ele de uma pessoa que está do outro lado. Uhum. Então, acho que isso flui bem legal. Bom. Então, nesse ponto, é bom. O ponto ruim, aí não por ser o chefe, mas por a gente fazer a mesma coisa e trabalhar, né, na mesma universidade, é que realmente o assunto, em grande parte das vezes, é a Unip. Então, assim, para a gente desligar do trabalho, não é fácil. Uhum. Não é fácil. Isso é uma coisa ruim. Uhum. Porque, às vezes, a gente muda de assunto, mas sempre dá alguma brecha que volta, sabe? Volta. Volta muito fácil no assunto da Unip, né? Então, volta no trabalho muito fácil. E o nosso círculo de amizade também, a maioria, ou é fisioterapeuta, ou a gente tem muitos amigos professores, né? Então, também é outra coisa que... Tanto que a gente já chega assim, gente, ó, hoje é proibido falar de De trabalho. trabalho. Porque senão é só trabalho, trabalho, trabalho. As coisas melhoraram quando a Duda nasceu, ela entrou na escola e aí a gente criou mais um novo círculo de amizade. E aí, esses amigos que são os pais dos amiguinhos da Duda, nenhum é fisioterapeuta, nenhum é professor, então não se fala de trabalho com essa turma. Eu falo para os meus outros amigos, não quero mais sair com vocês, porque a outra turma é muito mais legal, porque ninguém fala de trabalho. Você só fala de trabalho. E aí, como que aconteceu isso aí? Você entrou na Unip, ele já estava, ou você conheceu ele antes, ou... O Cris foi meu professor. Ah, é? Caramba. Ele foi meu professor de eletro. E olha, eu vou dizer que eu detestava eletro. Nossa. Ele foi meu professor de eletro, aí a gente se conheceu. E depois de um tempo, começamos a namorar. Uhum. E aí casamos. Mas ele foi meu professor, eu conheci ele ainda como aluna. Ô, Pro, fugindo um pouco disso agora, e como você falou que você se formou em 2004, né? Sim. 2004. E como que foi a graduação, para a galera que está assistindo a gente ou está escutando, sabe? Como foi a graduação para você? Como é que foi o mestrado? Como é que foi? Bom, eu acho que a graduação, ela dá uma, assim, né, toda a base que a gente precisa, isso, né, sem dúvida nenhuma, vem da graduação, né? O que eu sempre tentei fazer como aluna era aproveitar as oportunidades que eu tinha. Então, por exemplo, fui monitora, meu TCC eu tentei fazer com algo que eu gostava, preferencialmente uma pesquisa de campo, e até é uma dica que eu sempre dou para os alunos, né? Aproveitem tudo que a faculdade tem para oferecer para vocês. Então, tem programa de monitoria, se candidata a um programa de monitoria. Tem iniciação científica, se candidata, se inscreve numa iniciação científica. É obrigatório o TCC? Tenta fazer uma pesquisa de campo, ou vai fazer revisão? Faz a revisão, mas já tenta criar, tenta publicar, né, o seu trabalho. Então, você tem que fazer o trabalho, né? Não é uma revisão, vou fazer uma revisãozinha porque não sei o que eu quero. Não, faz o TCC realmente, né? Se dedica a ele. Então, eu sempre tentei aproveitar essas oportunidades da graduação. Como eu falei, quando eu me formei, eu já tinha certeza que eu queria neuro. Então, eu terminei a graduação, eu entrei na especialização. E aí, na especialização, que daí realmente você, com toda a base que você tem da graduação, você vira expert naquela área que você tanto ama, né? Então, claro que eu tive uma ótima noção de neuro na graduação, sim, até porque, por ser uma área que sempre me interessou, sempre foi uma disciplina que eu tinha muito mais motivação para estudar, né? Então, se eu pegar minhas notas de neuro, elas eram superiores às demais disciplinas, porque eu tinha uma maior familiaridade, né, pela motivação de ser uma área que eu gostava. Mas, sem dúvida nenhuma, a minha especialização, ela me trouxe toda experiência, prática, para eu iniciar a minha carreira como profissional dentro da neuro.
né? Então, eu acho que a primeira providência aí é, enquanto aluno, aproveite todas as oportunidades, né? Então, tudo que a faculdade, se tiver oportunidade de fazer intercâmbio, faça intercâmbio, mas se candidate a tudo que você, né? Tudo que a faculdade te oferece. Se candidate assim, né? Se você tiver, se você for conseguir se dedicar para isso, né? Obviamente. E suguem ao máximo os professores, né? Acho que é o momento de sugar ao máximo os professores. Terminando, eu acho que a especialização é super importante, né? Até porque a especialização vai acabar facilitando vocês a entrarem no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem muito, por exemplo, para eu entrar na Unip depois, pré-requisito era que eu tivesse uma especialização. Então, a gente tem, né, muito a carreira profissional de vocês, normalmente a especialização acaba sendo um pré-requisito para ingresso em universidade, em algumas clínicas. Então, acho que já sair da graduação e fazer a especialização é bem importante. O meu mestrado eu deixei para fazer mais para frente, né? Eu concluí meu mestrado em 2012. E aí é uma experiência totalmente diferente, né? Porque o mestrado ele te envolve muito mais em pesquisa, né? Enquanto a minha especialização foi sensacional, tinha muita prática. Então, assim, eu atendia todo dia. Então, assim, meu manuseio, a minha postura para atender um paciente, o repertório de pacientes que eu atendi. Na minha especialização, a gente atendia em ambulatório e no hospital, então fazia plantão. Então, assim, foi muito importante, assim, para a área, né, da neuro que eu resolvi seguir, então, assim, foi fundamental. O mestrado já não, foi algo, então, é algo já muito mais voltado para a pesquisa, que te traz essa experiência, né, te facilita, te envolve muito mais na pesquisa, né, não vai te dar, para quem opta por fazer mestrado, isso é muito mais importante para quem está numa docência, né, para quem está na carreira acadêmica. Diferente, mas para quem atende, você acha que o mestrado é importante? Eu acho que talvez ele não faça diferença, né? Talvez ele vá te tomar um tempo aí que, se você vai ficar atendendo, talvez não. Acho mais interessante, talvez você fazer uma outra especialização, uma residência, né? Então, o mestrado para mim foi bem importante do ponto de vista de pesquisa e, obviamente, para a titulação também, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Sim. E tanto para os fisioterapeutas que estão mais na prática mesmo, né, atendendo, e aqueles que estão na docência, né, qual é a importância que você acha no cotidiano de ambos, né, porque obviamente tem alguns que estão nos dois, qual que é a importância da evidência científica? Eu acho que, assim, não dá para você atender sem saber se aquilo que você vai fazer é bom, tem efeito, é benéfico para o paciente que você vai atender, né? Então, acho que, especialmente hoje em dia, que a gente tem acesso muito fácil à informação, né? Então, eu acho que se embasar na ciência é fundamental, né? Até porque, assim, qualquer coisa que eu vou entrar na PubMed, eu quero saber se a eletroestimulação é benéfica, tem um efeito positivo para a subluxação inferior de ombro de paciente hemiparético em fase subaguda. Uhum. Então, eu consigo limitar a minha busca e eu tenho a resposta lá, né? Então, assim, esse acesso à informação está muito mais fácil hoje em dia. Então, eu acho que é nossa obrigação, né? Que tanto que dá aula, quanto para quem está da docência, quanto para quem atende, buscar na literatura se o que você vai fazer tem efeito ou não. Então, acho que isso é fundamental. Uma outra coisa que tem que tomar cuidado a gente acha que muitas vezes, eu peguei um estudo, né? A minha pergunta eu queria saber da eletroestimulação para o paciente hemiparético pós-AVC, e fui lá e peguei um ensaio clínico que teve um resultado benéfico.
Então, acho que o importante é saber, né, identificar um estudo de qualidade. Então, também não dá para falar assim, mas está publicado, é bom. Não, não é assim, né? Então, e mesmo uma revisão sistemática, né? Então, eu acho que prática baseada em evidência é um curso que todo mundo deveria fazer, porque não dá para a gente ter na cabeça que tá publicado, tem efeito, porque lá no estudo do Oliveira teve. Não, não é assim, né? Então, acho que se embasar na ciência é super importante. Então, é nossa obrigação como docente e como profissional que atende o paciente, mas a gente tem que entra nessa obrigação o saber pesquisar, né? O saber identificar aquele estudo que realmente é de qualidade, né? E, logicamente, eu vou contar com essa informação, mas eu também tenho que contar com a minha expertise, eu também tenho que contar com a preferência do paciente, então também não dá para eu levar a prática baseada em evidência como verdade absoluta para tudo, né? Eu tenho que tentar encaixar isso no que eu sei fazer e não na preferência do meu paciente, sem dúvida nenhuma, né? E esse diferencial da prática baseada em evidência e tudo aquilo que a gente falou mais no começo da conversa, quais você acha que são os diferenciais importantes, né? Vamos falar da neuro aqui, que um fisioterapeuta precisa, e qual você acha que é o seu diferencial entre os outros fisioterapeutas da mesma área? O diferencial, É. eu acho que uma coisa importante é estar atualizado, acho que isso é fundamental, né? Entra aí muito no que a gente acabou de falar. Eu acho que ter uma boa formação, sem sombra de dúvida, né? E boa formação não entra somente se você foi bom aluno ou não na graduação, né? Mas entra com a qualidade que você, o local que você escolheu para fazer a especialização, a sua experiência clínica, sem dúvida nenhuma, a sua organização, a sua postura como profissional, né? A sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu acho que nem todo profissional está apto para, de repente, estar na área da neuro. Por quê? Porque tem gente que acha que às vezes a fisioterapia é falar como fazer. Não, a gente, especialmente na neuro, a gente usa muito a mão, a gente usa muito o nosso corpo, né? Às vezes para conseguir manter o paciente. Então, assim, tem que gostar desse contato, tem que gostar de ajudar o outro. Claro que acho que isso não é só um diferencial para quem está na área da neuro, né? Acho que o fisio, de uma forma geral, a gente tem muito contato, né? Mas eu acho que é mais isso. Então, eu acho que considerar a sua experiência, a sua dedicação, sem dúvida nenhuma, e alguns cursos de formação também são importantes, né? Mas bons cursos. Eu acho que, às vezes, especialmente quando vocês saem da graduação, vocês estão, querem fazer tudo que aparece aí, né? Vou fazer o curso de não, calma, né? Às vezes é melhor 1, 2 cursos bem feitos, né? Do que às vezes vários cursos, né? não. Até porque se você fizer vários, você vai acabar perdendo um deles, porque, gente, é um curso, você vai colocar em prática tudo que você aprendeu, e se você não colocar em prática, você vai esquecer, né? Então, eu acho que tem que ir devagar, mas voltando à pergunta, eu acho que a qualidade da formação, sem dúvida nenhuma, né? A sua dedicação, e a sua postura, né? Como profissional na área. Então, gostar daquilo que você faz, então, se dedicar, né, ao paciente e se atualizar sempre. Acho que isso é fundamental. De bola. Englobando a fisioterapia inteira, mas acho que também na sua área, acho legal. Quais são as melhorias que você acha que precisa? O que você acha que falta? Assim, Melhorias. melhorias na física. Na sua opinião, assim, o que você acha? Nossa, difícil essa pergunta, hein? Não, pode ser tanto na sua área como, tipo, englobando a física inteira.
Nossa, difícil de pensar. Não sei como responder essa. Pode basear nas suas dificuldades, por exemplo, se teve alguma complicação com alguns Com órgãos. os órgãos, né, Fer? Não, acho que, assim, de órgão, não. Eu acho que o que às vezes me incomoda é alguns profissionais que não se valorizam. Isso é uma coisa que me incomoda. E às vezes esses profissionais, quando eu digo assim que não se valorizam, é que às vezes acabam cobrando, por exemplo, uma sessão abaixo do que é preconizado, né? Eu acho que isso acaba desvalorizando a nossa profissão de uma forma geral, né? A gente se dedica tanto, a gente investe na profissão, né? E então acho que isso me incomoda. Isso é uma coisa que eu acho que precisa melhorar, e talvez aí nesse ponto entre a fiscalização, talvez poderia ser mais Rigorosa. frequente, né, para evitar, porque que esses profissionais acabem atuando dessa forma. Então, acho que isso desvaloriza a profissão, isso me incomoda. Que mais? Ai, gente, não consigo pensar em mais alguma Tá coisa. ótimo, Bom, tá né? ótimo. Tá É ótimo. assim, é que como como eu falei, né? Eu nesse momento estou fora dos atendimentos, então talvez tenham aí pontos que talvez quem esteja mais no ambiente clínico, né, atuando mais como físio nesse momento, consiga responder melhor. Acho que por eu estar esse tempo fora, eu acho que isso me dificulta mais, talvez, de identificar alguns outros aspectos. Não, mas tá ótimo. Esse ponto que você entrou do profissional precisar se valorizar já tá ótimo, é verdade. Porque tem gente Eu acho que realmente. isso é uma coisa que sempre me incomodou. Tá ótimo. E aí eu acho que talvez o conselho nesse ponto talvez peque, muitas vezes por não fiscalizar e, né, Não ser talvez de tão forma rigoroso, tão né? rigorosa Sim. como poderia. E você comentou de planos, agora eu lembrei, além desses planos de voltar a atender, quais outros planos que você tem de carreira? Né? Um cenário, vamos falar, pós-pandemia, ou até Bom, recente, assim. olha, a minha meta para assim que essa pandemia acabar é voltar a atender. Isso é uma coisa que eu e o Cris a gente tem conversado muito, né? Tanto eu quanto ele ainda há mais tempo sem atender. Isso é uma coisa que eu sempre gostei, né, gente? Eu entrei na físio especialmente para o contato com o paciente. Então, isso tem me feito muita falta, muita falta. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a minha principal meta é voltar a atender, então, retornar para o atendimento de alguns pacientes particulares, talvez num primeiro momento, já para conseguir ter um retorno mais rápido, eu volte a atender na clínica da Unip, então, de repente, ano que vem, se a gente conseguir voltar totalmente presencial e eu não tenho que ficar com os alunos do estágio remoto, eu já quero voltar atendendo alguns pacientes, até para daí para os alunos observarem o atendimento em alguns momentos, e aí, ao mesmo tempo, começar a captar paciente particular. E aí, pretendo abrir, não sei se uma clínica, acho que não, né? Acho que a clínica vai demandar um maior investimento que nesse momento eu não consigo, mas talvez abrir um consultório e devagarzinho ir crescendo isso. Então, não pretendo deixar a docência, porque eu adoro, mas eu não quero deixar os atendimentos de lado como acabou ficando aí nos últimos 3 anos, mais ou menos. Então, isso é uma coisa que tem me deixado triste. Então, essa é a minha meta, voltar a atender e aí abrir um consultório, Entendi. sem deixar docente. E acho que tudo na vida é importante a gente ter os planos e acho que eles são uma grande fonte de inspiração para a gente, né? E, sim, quer dizer, essa é a minha opinião. E além desses planos, né, o que mais te motiva e te inspira, né? Sejam pessoas, sejam os objetivos que eu estava falando.
Bom, eu acho que a minha profissão é a minha principal motivação, né? Eu acho que com a físio a gente consegue ajudar outras pessoas. Isso para mim não tem maior gratidão, né? Acho que, claro que dinheiro é bom para todo mundo, sim, né? Mas a gente tem um poder nas mãos que é imensurável, né? Então, assim, essa é a maior motivação. Você vê um paciente voltar a andar, você vê um paciente conseguir ficar em pé. Às vezes você pega pacientes que falam, ai, qual que é a sua queixa? Eu atendi uma paciente uma vez que o maior sonho para ela era voltar. Ela sempre fazia comida de domingo à noite de domingo na casa dela, e ela não conseguia mais cozinhar. E isso era uma coisa que deixava ela extremamente triste, porque, sabe, vó, que tem almoço de domingo na casa da vó? E era isso que ela queria. E aí ela conseguiu, né, voltar a cozinhar e fazer. Então, assim, você vê a alegria do seu paciente contando que ela conseguiu fazer o almoço de domingo para os filhos e para os netos. Gente, não tem maior motivação, né? Então, acho que a escolha da minha profissão e, obviamente, da área de atuação que eu escolhi, para mim, são as grandes motivações, sem sombra de dúvida. Por isso que isso tem me feito muita falta, né? Claro que a gente tem alguns retornos aí super positivos dos pacientes que são atendidos na clínica. Então, apesar de eu não estar atendendo, eu tenho contato, graças a Deus, eu ainda tenho contato muito de perto com os pacientes da clínica, coloco a mão no paciente, mas não é a mesma coisa do que você ter o seu paciente, né? Os seus pacientes que você trata com tanto carinho. Não que os outros você não trate, mas é diferente, né? Vocês entendem a diferença. E com a pandemia também não estou indo para a clínica, então isso também já está me deixando mais distante ainda dos pacientes. Então, isso tem me feito muita falta e, sem dúvida, é a minha grande motivação. Uma outra motivação, não dá para, né, deixar de mencionar, que é ensinar, né? Você ouvir, né, como a gente tem feedback, especialmente dos alunos que saem do estágio. Ah, eu vou me espelhar em você, né? Olha, uma coisa que você falou para mim há tantos anos me marcou. A maneira com que você explicou tal coisa ficou gravado, professora, eu não esqueço nunca mais. Então, assim, não tem maior motivação também, né? É extremamente gratificante. Então, eu acho que você conseguir atingir a sua meta é o que mais te move, né? Então, se você está atendendo, seu paciente te fala, olha, eu consegui fazer aquilo, não tem. Ou o seu aluno fala, olha, você falou para mim uma coisa um dia e eu nunca mais esqueci, né? Aprendi tanto com você. Então, acho que isso não tem o que pague. É a grande motivação da gente continuar e é o grande motivo de eu não querer largar. Nem a docência, mas retornar para os meus pacientes também. E você sempre teve essa vontade de dar aula ou veio depois que começou a atender? Olha, antes de eu entrar na físio, eu nunca tinha pensado em dar aula. Mas aí dentro do ambiente acadêmico, então durante a graduação, isso me interessou, especialmente porque eu fui monitora. Então aí nesse momento eu me encantei bastante. Então aí foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Foi surgindo. Isso ajudou bastante. Mas quando eu ingressei, assim, você físio, quero dar aula, não, nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Mas aí, quando você está tendo aula, né, que você fala, nossa, porque às vezes quando a gente entra na faculdade, vocês pensam assim, mas ou é professor ou é fisioterapeuta. E aí, quando você começa a ter aula, o seu professor fala, olha, eu tô atendendo um paciente que faz isso, isso, isso. Poxa, ele atende também? Atende. Nossa, mas ele dá aula também? Aí eu falei, poxa, é isso que eu quero as duas coisas, né? E aí, quando eu fui monitora, eu falei, nossa, docência é o máximo. E dá para fazer as duas coisas? Melhor ainda. Então, me apaixonei, sabendo que dava para fazer os dois, porque na minha cabeça não dava, ou se era uma coisa ou se era outra. E aí, quando eu vi, não, é possível, né? Ser professor e ser físio. Então, aí foram duas coisas que ficaram na minha cabeça.
E o que que você aprendeu assim, que não foi a graduação ou mestrado que te ensinou? Sei que você falou que daqui a um tempo vai querer começar a atender de novo, mas tanto na docência também que você atua, o que que você aprendeu assim que não foi a graduação nem o mestrado que ensinou você? Ai, gente, o que que eu aprendi? Bom, sem contar a questão da experiência em si, você fala? Isso, isso. Olha, eu aprendi que nada é fácil. Eu aprendi que nada é fácil. Aprendi a não desistir. Então, começo de carreira, especialmente, é algo desafiador, né? Que demanda bastante persistência, que demanda bastante responsabilidade, bastante organização do seu tempo, especialmente, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, isso acho que é bem importante da gente considerar. Que mais? Aprendi que experiência a gente ganha com o tempo, né? Mas que a gente se espelhar nos outros é importante, né? Então, acho que a gente tem ambição, né? Aonde eu quero, Hum, né? Posso voltar na resposta? Vamos, pode sim. Tá bom aí o sinal? Sim, certinho. Tá. Bom, então, o que que eu aprendi? Eu aprendi a ter paciência, aprendi a entender que nada vem fácil, né? E que tudo exige muita dedicação, muita organização, muita responsabilidade, persistência. Aprendi que experiência a gente ganha com a prática, com os erros, com os acertos, sem dúvida nenhuma. Acho que se espelhar, né? Acho que ter uma ambição, às vezes a gente se espelha em determinado profissional, eu acho que isso é importante. caralho. Ai, parou. Volta na pergunta? Isso. Pode ser, Pro. Travou? Travou um Não, pouco. agora tá rodando Tá, a total. pergunta qual que era mesmo? Só me relembrem. O O que 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 eu você mais aprendi, né? Isso, isso. Tá, vamos lá. Bom, então o que que eu mais aprendi? Aprendi que nada é fácil. Aprendi que é importante a gente ter bastante persistência, paciência, determinação, né, para atingir os nossos objetivos. Acho que se espelhar em alguém é importante, porque essa ambição é o que nos move, né? Então, eu acho que quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente consegue planejar o caminho para chegar até lá, né? Uhum. Então, e ao mesmo tempo saber contornar os obstáculos que vão aparecer, né? Então, eu acho que isso também é bem importante e em alguns momentos isso demorou, foi um pouquinho difícil de aprender, mas felizmente hoje eu consigo agradecer a todos os obstáculos que eu tive aí ao longo do caminho. Eu acho que isso é natural e fundamental para o nosso crescimento, mas especialmente nesses momentos, a determinação, o persistir acabam sendo aí, e a paciência acabam sendo bem importantes para a gente atingir realmente os objetivos que a gente impõe. Uhum. Acho que é Pro, isso. a gente falou um pouquinho, voltando um pouco agora sobre a profissão, num contexto geral, assim, né, nós aqui no Brasil e mais aqui em São Paulo, qual que você acha que é a importância de um fisioterapeuta para a sociedade, né? A gente estava falando com o professor Nelson recentemente, e ele falou, né, que o pessoal, né, o pessoal fala que o médico trata, né, só um exemplo, né, o médico trata a saúde, né, mas aí para ele trata na verdade a doença. Eu queria saber a sua opinião sobre isso nos fisioterapeutas mesmo. Bom, qual que é a nossa importância? Sem dúvida nenhuma, considerando a questão funcional, eu acho que a gente tem aí uma grande
influência no retorno das atividades profissionais, do dia a dia do paciente. Então, eu acho que propiciar, né, ser aí um meio facilitador desse retorno, isso provê tudo, né? Então, você vai trabalhar com o paciente para ele, muitas vezes, retornar às suas atividades laborais, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso conta com uma participação bem importante, mas lembrar que a gente também tem uma atuação do ponto de vista preventivo, Sim. né? E quando eu falo preventivo, não só do ponto de vista para quem vai para a ergonomia, né, para uma fisioterapia mais preventiva, mas eu digo, por exemplo, eu penso na minha área, né? Então, acho que o físio ele tem um contato muito frequente com o paciente. Então, o quanto que a gente também acaba contribuindo para a promoção da saúde de uma forma geral, né? O quanto que a gente tenta introduzir atividade física dos nossos pacientes. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, na neuro, por exemplo, além da fisioterapia, a gente ensina o paciente, a gente mostra para o paciente a importância de uma atividade física, não é só fazer a fisio, tem muito paciente que precisa trabalhar condicionamento, né? Porque ou ele vai ter que se locomover através de uma cadeira de rodas, ou mesmo um paciente que a gente está trabalhando treino de marcha, ele cansa, né? Então, a introdução da atividade física, especialmente, é fundamental. E isso a gente também consegue direcionar, né? Não só do ponto de vista de ensinar o paciente, mas muitas vezes olha, é importante que você faça uma musculação, né? É importante que você inclua uma atividade aeróbica todos os dias, né? Então, acho que essa promoção da saúde em prol, né, de expectativa de vida, acho que isso impacta em muitos fatores positivos para a sociedade de uma forma geral, né? Além da questão da atividade física, o quanto que a gente também acaba colaborando do ponto de vista de prevenção, por exemplo, de um novo AVC, prevenção de fatores de risco, então, diabetes, hipertensão, né? Então, acho que nesse aspecto também acho que entra a nossa importância como profissional da saúde de uma forma geral, e em prol da sociedade, sem dúvida nenhuma. Legal. É muito isso. Eu tinha pensado isso. bastante nessa questão de prevenção e tem também, obviamente, né, de tratamento funcional mesmo. Bom, acho que para encerrar assim, eu acho que para a gente seria legal, eu abro esse espaço para você, né, deixar um recado para os alunos e e quem sabe você pode se promover aí também, se quiser nas redes sociais, eu abro esse espaço, tá bom? Bom, meu recado final. Acho que algumas coisas eu talvez seja repetitiva, acho que algumas coisas eu acabei falando aí ao longo da nossa conversa, mas acho que para quem está na graduação, aproveitem, né? Suguem os professores, acho que vocês estão no momento de adquirir muito conhecimento. Então, aproveitem ao máximo esse momento que vocês ainda estão cobertos, né? Vocês ainda conseguem ter as mãos, né? Algumas mãos guiando vocês. Então, aproveitem tudo que a faculdade tem para oferecer, como eu falei, programas de monitoria, de iniciação científica, se dediquem ao máximo. Acho que especialmente nesse momento que a gente está vivendo essa fase tumultuada, né? Com aula remota, eu acho que é um momento que está sendo difícil para todo mundo, para nós professores, para vocês como alunos, e então, quando eu falo de aproveitar, bom, se a aula vai ser remota, se eu vou ter que assistir na minha casa, porque é isso que a circunstância do momento, né, necessita, criem um ambiente para vocês assistirem a aula. Então, não dá para assistir a aula deitado, com a TV ligada, com o celular do lado, né? Tirem o celular. Ou, mas eu assisto a aula no celular. Então, desabilita todas as notificações, mas você está em aula,
né? E a sua atenção tem que estar na aula. Então, acho que essa dedicação nesse momento da graduação é muito importante e ela vai fazer muita diferença no futuro, né? Eu acho que todo mundo sai com um diploma. Então, qual vai ser o seu diferencial a hora que você estiver com o diploma, né? E eu acho que na carreira profissional, como eu estava falando, eu acho que fácil não é para ninguém, né? E muitas vezes a gente tende a falar, mas ele tá onde ele tá, porque para ele teve muita sorte. Não avaliem o esforço do outro, né? Então, eu acho que a gente precisa se espelhar em bons profissionais. Eu acho que né? A gente tem aí grandes ícones da físio e eles merecem muito destaque e a gente precisa se espelhar nesses profissionais, mas ao mesmo tempo sem medir o esforço que eles fizeram para chegar onde eles chegaram, né? Com toda certeza, demandou paciência, demandou persistência, demandou dedicação, responsabilidade, postura profissional, né? Então, eu acho que a vida de pós-formado não é fácil, especialmente os primeiros anos, e então não desistam, né? Corram atrás dos sonhos de vocês e façam tudo da melhor maneira possível, com bastante dedicação. Acho que é isso. Isso. Bom, com essas belas palavras que a gente encerra esse episódio, né, agradecendo novamente pela sua presença e agradecendo a quem nos ouviu até aqui ao final, ou que ouviu um pouquinho também. E fiquem ligados, logo menos teremos mais algum episódio, também falando de fisioterapia ou em breve de outra profissão. Muito obrigado novamente e até a próxima. Sou eu quem agradece, gente. Adorei a oportunidade. Foi um imenso prazer, como eu falei no início, e espero que continue dando aí super certo essa ideia de vocês, que esse é um grande diferencial. Parabéns, viu? Amém. Obrigado, professora. Até.